Por falar em recursos da educação, eu vou passar a bola agora para o Alexandre comentar a questão da alfabetização e depois vou fazer uma salada mista aqui na pauta e a gente vai fazer um bloco só sobre educação, recursos e depois inclusive sobre um outro caso que aconteceu fora do Brasil. Alexandre, vamos lá. É muito importante a gente discutir esse ponto, por quê? Porque quando a gente olha os números da educação brasileira, algumas informações passam do surpreendente, né? Eu queria que o nosso ouvinte prestasse atenção em algumas coisas realmente que são curiosas e que a gente, por saber do desastre que é o Brasil em termos educacionais, medido em todos os rankings, a primeira, e quando a gente vê imagens de escolas caindo aos pedaços, quando a gente sabe a média de salário de professor, a primeira reação que a gente tem é falta de dinheiro na educação, né? É o que todo mundo pensa, é o que intuitivamente vem à cabeça de todo mundo. E realmente o Brasil, até os anos 80, gastava, relativo ao PIB, gastava pouco, uma média de 1,5% do PIB em educação. Ali pelos anos 80, começou-se a falar em gastar mais, que tinha que botar mais dinheiro em educação, e aí começou-se a aumentar ano a ano, até chegar na Constituição de 88, onde vem a ideia de vincular um percentual fixo mínimo de gasto com educação no orçamento da União. O que é um desastre. Por que é um desastre? E ajuda a explicar os problemas que a gente tem em educação. Porque quando você parte do gasto, quando você parte apenas da quantidade de dinheiro que vai se gastar, você chama corrupção, desperdício, e tira o foco onde realmente deveria estar, que era na qualidade do ensino, né? Então a gente tem no Brasil essa ideia de que gastando muito dinheiro, gastando mais dinheiro, os problemas da educação se resolvem, e não é isso que a gente vê. O Brasil gastou no último ano, pelo número que eu tenho, 6% do PIB em educação. Pra vocês terem uma ideia disso, os países ricos gastam em média 5%, 5,5%, por aí. Então o Brasil está acima, proporcionalmente ao PIB em gastos, dos países ricos. De 80% dos países do mundo medidos por esses rankings, o Brasil gasta mais. Então a gente gasta e gasta muito. E muito em salários de professor. Agora o professor ganha muito? Não ganha. Então, onde que está esse desperdício? A gente precisa saber, a gente precisa olhar por que a gente gasta tanto em relação ao PIB, por que tem tantos recursos direcionados à educação, e a gente tem o resultado que a gente tem final. Uma dica é realmente, e é o que foi falado aqui pelos meus companheiros, a falta de foco no ensino fundamental. Nós temos uma nação que antigamente nós já tivemos uma nação de analfabetos, hoje temos uma nação de analfabetos funcionais. Houve uma universalização do ensino fundamental, mas a qualidade não conseguiu acompanhar. Então o aluno, na média, não entende o básico da formulação de um raciocínio, interpretação de texto, fazer as 4 operações e cálculos mais básicos. Então a gente tem nominalmente muita escola, muita criança dentro da escola, mas elas passam por lá sem aprender o básico e entram nessa categoria que se classifica como analfabetos funcionais. Muitos especialistas em educação que eu consultei, eles dizem que principalmente de 0 a 6 anos, se a criança não recebe, além do óbvio, né, de alimentação, cuidados de saúde, segurança e um foco na psicomotricidade, tal, que é um termo técnico que se usa para o ensino para criança de 0 a 6 anos, é muito difícil você depois recuperar esse aluno, né? Ele vai ter muita dificuldade após os 6 anos, se até de 0 a 6 ele não tiver essa qualidade de primeiro nível no seu preparo, na sua formação e na base que se dá para que ele receba conhecimento depois ao longo do seu desenvolvimento. Então, a discussão é muito válida, nós precisamos discutir o foco. O Brasil, repito, é muito importante que o nosso ouvinte saiba disso. O Brasil não gasta pouco dinheiro com educação, gasta muito, gasta mais do que os países ricos. Eu estava falando, por exemplo, que a gente gasta 6% do PIB. A China e o Japão gastam 4%. Alguém vai dizer que a educação na China e no Japão é pior do que a nossa? A gente gasta 50% a mais em relação ao PIB e nós não estamos gastando bem. Então o foco tem que ser em eficiência dos gastos, em fechar os ralos dos desperdícios e da corrupção, e foco no ensino fundamental, como a gente repete e vai continuar repetindo aqui.
Ó, é um assunto que eu sei que é polêmico, é claro, principalmente pra gente que não tem a cultura que o americano tem de arma desde cedo, a segunda emenda, é uma discussão muito quente que tem nos Estados Unidos, mas principalmente por essa imagem que se cria, quando você fala arma em escola, fica parecendo que a escola vai virar um bang-bang, que todo mundo vai andar armado na escola, e não é nada disso. O que acontece infelizmente, isso é uma tragédia que acontece com alguma regularidade de atiradores entrarem em lugares onde tem civis desarmados nos Estados Unidos. Acontece em qualquer lugar do mundo, mas lá acontece muito, tem muita publicidade. E a Flórida passou por isso recentemente, em Parkland, foi uma tragédia horrorosa. E esse assunto voltou, por quê? Porque alguns professores, isso é uma coisa que tem nos Estados Unidos, você tem professores que são militares aposentados, que são policiais aposentados, que tem todo o treinamento e a qualificação para usar arma de fogo, e por essa mentalidade de transformar escolas nas chamadas áreas livres de armas, né, as gun free zones, não por acaso são lugares escolhidos por esses atiradores. 100%, isso é uma coisa que é bom que o nosso ouvinte saiba, 100% desses atentados são planejados, são premeditados, e parte da premeditação desses terroristas passa pela ciência de que o local que será alvo desse tipo de atentado é um lugar livre de armas. Não basta, inclusive, ter o segurança na porta, porque alguém que vai realizar um atentado, ele pode matar o segurança da porta, e da porta para dentro está todo mundo desarmado esperando. Então, o que a Flórida está fazendo é reconhecendo que, em primeiro lugar, esse risco acontece, segundo lugar, que existem professores, existem membros da direção da escola ou do quadro de funcionários que ou passaram ou podem passar por um treinamento que é muito rigoroso para que ele possa carregar arma, e muitos já carregam, isso também é bom que se diga, escondido, né? Também legalizando uma situação que meio que de fato já acontece, mas ninguém vai ficar assustado, o professor não vai ficar girando arma no meio da aula, apenas ele é o primeiro combate numa situação de risco, pelo reconhecimento que, por melhor e mais eficiente que seja a polícia, ela leva pelo menos 10, 15, 20 minutos para chegar, e 10, 20, 30, 40, 50 crianças podem ser salvas nesse meio tempo. Mas só os treinados vão poder portar, só os treinados, geral? Só os treinados.